Onde a terra termina e o mar começa, viajei por falésias, vento e sal. Passos chegam, passos vão. O que fica é a certeza de que o fim de um caminho é só o começo de outro. Os pescadores têm conhecimento das marés e há aqui uma escada de acesso e na Sexta-feira Santa eles descem e vão apanhar diferentes moluscos, aqui muito em abundância o mexilhão. Localizada entre falésias esculpidas por milênios de erosão, esta praia revela mais do que paisagens. Suas rochas têm fósseis marinhos e marcas de eras geológicas. Assim, uma verdadeira aula de história natural ao ar livre, gente. Sou pescador amador ou é sua profissão? É só desporto. Desporto. O nosso jantar foi pão molhado no azeite, ou no óleo de amêndoas, ou no mel. Comia um ovo cozido e bebíamos chá. De uma família paupérrima, isso paupérrima. Nesse vilarejo do Marrocos, que se chama como vilarejo? Sidi Mokhtar. Sidi Mokhtar. Maria está me contando que foi participar de um trabalho, né? Sim. A Maria é socióloga, ela foi desenvolver um trabalho numa aldeia de Marrocos e está me contando a recepção que ela teve na casa de uma família paupérrima e um jantar fantástico que eles ofereceram para ela. Experiência incrível, né? E a parte mais incrível foi, eu perguntei àquele homem e disse que era tão pobre, que não me conhecia de lado nenhum, tinha-me recebido na casa dele, tinha-me oferecido aquele jantar e eu perguntei-lhe porquê? Porque que ele fazia aquilo? Porque eu não ia ter hipótese de lhe retribuir, porque ele nunca viria a Portugal para ser recebido na minha casa. E ele disse-me, e isto para mim é que é incrível, ele disse-me, eu faço isto porque o Alcorão manda-nos ser hospitaleiros. E ser hospitaleiro não é eu oferecer um jantar a uma pessoa que eu sei que depois me vai oferecer um jantar na casa dela, mas é eu oferecer alguma coisa a alguém que eu sei que a pessoa não me vai retribuir. Portanto, eu ofereço só por oferecer. O areal é extenso e firme, perfeito para caminhadas contemplativas que inspiram um conto de histórias. O mar de Magoides é brabo, exige respeito, não é para qualquer um. Ideal para surfistas. E o pôr do sol, um espetáculo silencioso que transforma tudo em tons dourados e cobre que pairam sobre as falésias. É uma praia autêntica, menos turística, um verdadeiro refúgio para quem quer escapar da agitação, ouvir o vento e entender que o tempo ali tem outro ritmo. Se Sintra é magia, Magoidos é com certeza a sua parte mais ancestral. A Praia da Aguda não se entrega fácil, é preciso merecê-la, desafiadora, com a beleza crua, ideal para quem quer natureza em estado puro. E esta é as Zenhas do Mar, que já foi considerada uma das vilas mais bonitas de Portugal. É poesia suspensa sobre o abismo. Do alto, a vila é uma pintura
viva observando o Atlântico se agitando indomável. Lá há uma comunidade pequena, quase secreta, por onde o tempo passa devagar e o cotidiano ainda se escreve com o som das marés e das conversas à janela. E as ondas, depois de varrerem o horizonte, encontram descanso numa piscina oceânica cravada nas pedras. E é ali que a força bruta do mar se transforma em calma, uma lagoa de sal e silêncio, pronta para ver o pôr do sol transformar a areia em ouro líquido no mar em prata. É um lugar feito de silêncios, de vento salgado, de histórias ancestrais murmuradas entre as falésias. Um lugar onde o passado ainda respira entre as pedras e o presente se move ao ritmo das ondas. Aqui você não vê apenas o Atlântico, você o sente na pele, nos olhos, na alma, e ao partir leva consigo a certeza de ter estado em algo maior do que uma vila, leva a lembrança de um sonho que existe à beira do abismo. Look ahead, the sea is calm, and I know we've been through a lot, but just wait. Wait for better days to Maria, come and diz carry pra us ele, like chegamos no winds paraíso, não chegamos? Hold on tight. I can smell the shore, it's right in front of us if we just... Essa, gente, é uma praia com história. E é uma vila com alma. Aqui contam que haviam maçãs que desciam pelo rio até a foz e acumulavam-se na areia. Virava um mar de maçãs na areia. Daí surgiu o nome da praia. E hoje essa lenda vive nas marés de uma das praias mais bonitas de Sintra. E entre cafés, marisqueiras e o som do bondinho elétrico antigo, que é um charme e que liga a praia à vila de Sintra, tudo aqui carrega charme e história. Wait for our home to show on the horizon, soon we'll be there. Aqui, entre pegadas de dinossauros fossilizados e surfistas do mundo inteiro, impera a grandiosidade da Grande. Onde a terra termina e o mar começa, o vento sopra forte e a vista é infinita. Não é só um ponto geográfico, é um marco simbólico. Durante séculos, os portugueses olhavam para o horizonte e imaginavam que havia lá, do outro lado do mar. Hoje, o Cabo da Roca ainda impressiona. Aqui, gente, é impossível ficar indiferente diante da imensidão do oceano e a força da natureza, seja ao pôr do sol ou em um dia nas garras do nevoeiro. O Cabo da Roca é um espelho do mundo, de um mundo muito maior do que parece, e que às vezes o fim de um caminho é apenas o começo do outro.